Isso aí, galera. Galera entrando. Enquanto a galera vai entrando. Quem quiser ir colocando aqui no chat qual a cidade que você está falando, para a gente interagir, entender aonde a audiência da Ouse está chegando. Coloca aqui no chat agora para eu poder saber com quem a gente está falando, da onde você está falando. Vai ser muito legal, tá bom? Rio do Sul, Santa Catarina. Show de bola. Bom. Bora lá, Cristiano, São Paulo, capital. Legal, Cristiano. Seja bem-vindo, boa noite. Uberlândia, Germano. Pô, legal. Seja bem-vindo, Germano. Canuto tá falando de Goiânia. Muito legal. Seja bem-vindo, Canuto. Ivan, Ascura, Santa Catarina. Legal, Ivan. Seja bem-vindo. Pessoal, muito boa noite. Vai colocando aqui no chat da onde você está falando. A gente já vai começar o evento Valorização Máxima, mas antes eu quero conhecer um pouquinho da minha audiência. Quero saber da onde vocês estão falando. Então coloque aqui no chat aí a cidade de que vocês estão falando. Recife, Pernambuco. Legal, Cibele. Olha que legal. Nordeste aí chegando. A Uzi chegando no Nordeste. Cibele, seja bem-vinda. Bora lá, galera. Vamos interagir comigo. Quero saber de onde você está falando. Carla de Fortaleza, olha que legal, bacana. Sempre um prazer aí estar com vocês aí do Nordeste. Ó, Tayara, Sorocaba, São Paulo, interiorzão bom, hein? Legal, bacana. Vamos lá, galera. Vamos lá. Enquanto a galera tá entrando aqui, dá tempo da gente falar. Fábio de Brasília, seja bem-vindo, Fábio. Muito boa noite. Já já vamos começar aí o evento. Vou dar mais uns 2 minutinhos, 3 minutinhos no máximo para a galera entrar, para estar todo mundo na mesma página. Ó, Fort Lauderdale, Flórida, Estados Unidos, a Denise, show de bola. A Ouse é internacional. E aí eu vou falar isso para vocês já já também. Legal, hein? Boa noite, legal, bacana. Da onde mais, galera? Coloca aqui no chat qual a cidade que você está falando, ó. Luciana de São Paulo, capital, seja bem-vinda. Muito boa noite. Gramado, Rio Grande do Sul, que lugar maravilhoso, hein? Parabéns pela cidade linda. Recife, fala Ulisses, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo a Ouse, ao evento Valorização Máxima. Já vamos conversar, já vamos começar. Rafaela de São Paulo, muito boa noite. São Bernardo do Campo, Roselane, ABC Paulista. Legal, Roselane. Muito boa noite. Porto de Galinhas, Pernambuco, que cidade gostosa também, Antenor. Boa noite. Valnei, boa noite. Salvador, olha que legal. Oh, a Bahia linda. Legal, Valnei. Boa noite para você também. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Investidores do mercado imobiliário, entusiastas do mercado imobiliário, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, mais 2 minutinhos para a gente conversar? 8:02, 8:03 agora, mais 1 minutinho, a gente já começa, porque aí quero prestigiar vocês que pontualmente chegaram aqui às 8 da noite. Então, para a gente já começar a falar do mercado imobiliário, do mercado de incorporação imobiliária também. Enfim, nós vamos falar sobre valorização máxima. Então, eu quero que todos aí prestem bastante atenção no conteúdo de hoje, porque eu tenho certeza absoluta que vocês vão sair totalmente diferentes do que entraram aqui. Seja você o incorporador, seja você um investidor do mercado imobiliário, você vai com certeza ter muita informação aqui para que, dentro da sua tomada de decisão, seja com a Ouse a sua próxima incorporadora que você vai investir, ou seja, com qualquer uma outra incorporadora, que você tenha muita bagagem para tomar a sua decisão e que ela seja a mais assertiva possível. Legal? É isso. Vamos lá, pessoal. Vamos começar então aqui. Aí a galera que foi entrando vai pegando no meio do caminho. Em primeiro lugar, eu quero dar uma boa noite para todos. Eu sou Yuri Andrade, eu sou fundador e um dos sócios aqui da Ouse Incorporadora. A Ouse é formada por mim e pelo meu sócio Jordan, que também está aqui na live hoje.
E a gente vai falar, eu vou falar com vocês hoje sobre o mercado de incorporação, sobre o mercado imobiliário, sobre valorização máxima. Esse é o tema da nossa live de hoje, para que vocês possam entender e, como eu falei, ter aí a maior assertividade possível na tomada de decisão de vocês. Legal? Então, sem mais delongas, vamos começar o evento. E aqui eu gosto sempre de começar o evento falando sobre essas grandes perguntas aqui. São as perguntas que eu mais recebo durante a semana aqui, que o meu marketing recebe, e eu quero deixar claro para vocês já que nós não vamos responder agora, eu não vou responder todas essas perguntas, porque ao longo da live, todas elas serão respondidas. Mas caso alguma fiquem sem resposta, eu peço para que vocês anotem e ao final possam me perguntar, tá bom? E vale ressaltar também que ao final a gente vai abrir aqui os microfones para que todos possam também fazer as suas perguntas, tirar as suas dúvidas. Eu me coloco à disposição aqui junto com o nosso time para que a gente aí possa fazer uma live bem proveitosa. Fechado? Então vamos lá. As perguntas que eu mais recebo aqui: como a incorporadora consegue vender tão barato, abaixo do preço de mercado? Quando eu coloco meu lucro no bolso? Como ter a certeza do valor de mercado real e atual do meu apartamento? Por que o lucro da incorporação é tão maior que das outras fases? Quanto a incorporadora ganha? Então, são essas e muitas outras perguntas, mas essas são as que a gente mais recebe aqui, que, como eu falei para vocês, ao longo dessa live a gente vai falar. E aí eu gosto dessa história aqui, desse contexto, né? Isso é verdade? Quem compra a terra não erra? E aí eu digo para você que nem sempre é assim, né? Eu acho que existem alguns fatores para que esse ditado ele realmente siga ao pé da letra. Então a gente tem que pensar na seguinte forma: imagine uma cidade pequena do seu estado. A gente está falando aqui de vários estados do país, tem gente aí fora do Brasil, lá na Flórida. Agora imagine o pior bairro dessa cidade. Você investiria o seu dinheiro ali? Essa é a pergunta, né? E aí a gente tem que fazer sempre fazendo essa analogia para perguntar realmente, você investiria ali? E aí eu digo, não se investe em qualquer cidade, não se investe em qualquer bairro e não se investe em qualquer empreendimento. Para que você tenha sucesso no seu investimento, você investidor, você que já compra no mercado imobiliário e conhece apenas duas modalidades, a quando o empreendimento está pronto ou quando você é convidado para comprar um apartamento na planta, você vai ver que tem uma outra opção muito mais lucrativa, mas que para ter esse lucro, você precisa de três requisitos principais. Existem alguns outros tão importantes, mas esses três que eu relaciono aqui são realmente principais para que você acerte no seu investimento. São eles: localização em primeiro lugar, localização em segundo lugar e localização em terceiro lugar. Para que esses três pontos façam sentido, para que você realmente consiga fazer com que esse ditado aqui, quem compra a terra não erra, seja realmente verdade, para que lá na frente você possa contar uma história de falar, uma história de sucesso. Falar, poxa, eu investi no mercado imobiliário, eu invisto no mercado imobiliário como forma de diversificação do meu patrimônio, dos meus investimentos, e eu tenho sempre uma boa assertividade, eu tenho sempre uma boa rentabilidade em tudo que eu faço. Porque eu sempre digo, o lucro está na compra. Então pensem nisso, legal? E aí, nesse gráfico, falamos quanto um imóvel, vou trazer aqui, ó, quanto um imóvel custava lá em 1995, que eram 100 salários. Você precisava de 100 salários para comprar um imóvel em 1995, e quanto ele custa agora, que são quase 400 salários. Olha que legal. Então, o múltiplo de salários para comprar um imóvel, ele vem só aumentando. Isso mostra a correlação do nosso dinheiro com o empreendimento imobiliário tá só distanciando, tá sempre distanciando. Entenderam? E aí vem essa outra questão aqui. Aqui mostra que a renda da população, esse gráfico aqui ele mostra a valorização da renda com a valorização do empreendimento imobiliário de 2012 até 2014. Então aqui mostra que a renda da população não consegue acompanhar a valorização dos imóveis. E isso também vale para o investidor. O dinheiro que ele ganha também provavelmente não faz mais a mesma curva de valorização dos imóveis ao longo do tempo. E o que isso cria?
criam dois cenários, tá? Criam dois cenários. O primeiro, quem tem patrimônio imóvel está sempre vendo o seu patrimônio crescer mais do que a renda média da população do país. E também cria a oportunidade e a necessidade até de um outro tipo de empreendimento para se investir. Entendeu? Então, daqui a pouco, se você não entendeu, fica tranquilo, porque daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais e vocês vão ver que isso, aqui na prática, como que o mercado tem lidado com isso? O que tem vendido, já que mudou a correlação do preço do imóvel em relação à renda. Legal? Então, a gente vai falar disso aqui ao longo dessa nossa live. Bacana? Então, vamos lá. Pessoal, volto a frisar, quem precisar ter aí alguma informação, quem precisar tirar dúvidas, ao final fique tranquilo que a gente vai abrir a caixinha aqui, vai abrir os microfones e vocês vão poder tirar as suas dúvidas. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa live, porque eu tenho certeza absoluta que o conteúdo que eu estou trazendo aqui são poucas, eu não vou ser injusto, mas são poucas incorporadoras que trazem esse conteúdo para vocês, para que vocês conheçam o mercado imobiliário na íntegra. Legal? E aqui, o que eu digo aqui com essas três questões? Déficit habitacional, crescimento populacional e mudanças demográficas. Déficit habitacional altíssimo para um país que tem um PIB como o nosso, talvez o maior. A nossa população ela continua crescendo. Ainda temos uma população jovem muito maior do que a idosa. Então, muito se fala sobre o envelhecimento da população. Só que no Brasil isso só vai chegar em 2070. Estamos falando de quase 50 anos para frente que os jovens vão precisar comprar o primeiro imóvel. E, por fim, a questão da mudança demográfica. Essa vai continuar acontecendo todo dia. Todo dia tem novos casamentos acontecendo, todo dia tem novas separações, infelizmente, acontecendo. Todo dia tem pessoas, filhos, saindo da casa dos pais, seja por opção, seja para morar mais próximo ao trabalho, entendeu? Então, e isso vai acontecer, e por aí vai, né? Aqui nós temos duas matérias importantes que falam sobre a valorização dos imóveis. Yuri, mas os imóveis realmente se valorizam? E aqui estão duas notas, duas matérias, uma feita pela Infomoney e uma outra pela Exame, falando o seguinte: imóveis valorizam até 40% acima da inflação nos últimos 5 anos em algumas cidades. Preço de imóveis residenciais tem a maior alta em 10 anos, diz a FIPZAP. Para quem não conhece, a FIPZAP é uma plataforma de entrega de dados mais renomada da América Latina. Então, não é o Yuri, não é a Ouze que está falando essas informações. São dados. E hoje, para que você tenha também assertividade, principalmente o incorporador, para que entregue um produto de qualidade, bem localizado e extremamente rentável, a gente hoje não vai mais pelo nosso viés, como era antigamente. Hoje a gente se baseia muito em dados, em informações reais que fazem com que a gente tenha a maior assertividade na escolha da tipologia, do empreendimento, da compra do terreno. Enfim, a gente vai falar bastante disso ao longo da nossa live. Legal? E aqui eu quero te ensinar o que é valorização máxima. Então, primeiro, o que eu quero te explicar, que não podemos, e aí a gente volta um pouquinho aqui, ó, que a gente não pode comprar em qualquer lugar. Eu quero te mostrar como o mercado imobiliário ele vem se valorizando, que o Brasil ainda vai ter muita valorização imobiliária e a prova da valorização na mídia aqui também. E quem sou eu para falar tudo isso? Antes mesmo da Ouse ser Ouse, eu e o meu sócio, o Jordan, nós criamos uma bagagem que juntos superam os 30 anos de experiência nesse mercado. Pelas nossas mãos já passaram aqui grandes projetos das principais incorporadoras, de grandes incorporadoras do país, e hoje nós depositamos na Ouse toda a nossa bagagem, trazendo a nossa experiência para realizar projetos inovadores, sempre muito bem localizados para que superem as suas expectativas, tanto você, investidor do mercado imobiliário, quanto você, consumidor final. Então, a gente sempre busca fazer com que esses dois públicos, seja o investidor, que é o nosso co-incorporador junto conosco, e a gente vai falar bastante disso, ou seja, aquele morador, aquele que vai utilizar do produto como realmente ele precisa,
que é o produto imobiliário na íntegra depois de pronto. Legal? E aí a gente fala aqui, nasceu a Ouse, uma incorporadora feita para investidores, e que por isso a gente trouxe essa apresentação para te mostrar como você ganha dinheiro de verdade, seja na Ouse ou seja em uma outra incorporadora. Legal? É o que eu venho falar. Quem tem a informação domina a situação. Legal? E qual o segredo? Aqui nós temos dois tipos de investidores, galera. Qual que é o segredo? A gente tem dois tipos de investidores nessa questão aqui. E eu quero que vocês se atentem. Dentro dessa opção um, nós temos aquele investidor que ele é o que nós chamamos dentro do mercado imobiliário de flipador, que é aquele investidor que ele não é apegado a um imóvel, ele quer ganhar dinheiro, ele quer surfar a onda e ter uma valorização. Então, esse investidor que pensa dessa forma, que ele pensa em comprar bem para vender, porque como eu falei para vocês, o lucro está na compra. Esse investidor, quando ele tem a valorização imobiliária unificada, juntando com a incorporação, ele potencializa muito a forma de ganho. Por quê? Ele tem a tomada de decisão, ele escolhe, já não é mais o mercado que é soberano nessa opção, porque ele já teve a valorização imobiliária e quando ele está na fase certa, que é a fase da incorporação, ele tem essa possibilidade de sair da operação com o lucro que ele acha que seja satisfatório para ele. Legal? E a gente tem aquela outra segunda opção aqui, que é aquele outro investidor que nós chamamos de patrimonialista, que é aquele investidor que gosta muito, ama o mercado imobiliário, é apaixonado pelo mercado imobiliário e utiliza ele como uma ferramenta de transformar em uma renda passiva, em uma complementação de renda, em uma aposentadoria, seja o que for. E para esse investidor também é extremamente importante essa fase. Por quê? Porque se ele une a valorização imobiliária, ele une a questão do aluguel e ele une a incorporação, isso faz com que essa fatia lá na frente, quando transformada em uma renda passiva, seja extremamente superior ao que o mercado tradicional oferece. Hoje, você sabe, você é investidor do mercado imobiliário que tem imóveis para renda, muito bem localizados, esse imóvel ele gera em torno de 0,5, 0,6, 0,7 no máximo, quando está extremamente muito bem localizado numa região que tem uma altíssima demanda, quando você transforma ele em uma renda passiva, quando você transforma ele no aluguel. Mas no mercado imobiliário, isso são raras e salvas exceções. O mercado imobiliário entrega entre 0,4 e 0,5 sobre o valor do imóvel em aluguel. Só que quando você coloca a incorporação imobiliária nesse jogo, você majora e majora muito. Por quê? Porque você acessou a fase mais lucrativa do mercado. Você acessou não o preço de mercado daquele imóvel, você acessou aquele imóvel com uma deflação muito interessante que vai fazer com que esse seu investimento, quando transformado numa renda passiva, supere a casa de 1%. Então, essas duas opções, esse é o segredo. Seja para o investidor flipador que vai comprar mais barato para revender e ter lucro, ou seja para o investidor patrimonialista que precisa comprar realmente mais barato, precisa estar na fase certa para realmente potencializar a sua renda depois da entrega desse imóvel. Legal? E aqui a gente faz essa pergunta. Essa pergunta é uma pergunta que me segue, é uma dúvida da grande maioria. Eu mesmo já me fiz essa pergunta lá atrás, há quase 15 anos, quando eu entrei nesse mercado, e eu falo para você: investir em corporação é seguro? E a gente vai falar disso agora. Quem lembra da Impol? Eu acho que os mais antigos aqui, os mais experientes aqui, com certeza conhecem, sabem da história da Impol ou ouviu falar da Impol. Vou falar aqui brevemente sobre ela. A Impol foi uma das maiores construtoras do nosso país na década de 60, 70, 80, 90. Só que ela faliu. Só que na década de 60, 70, foi uma das maiores. Ela chegou a ter mais de 25 mil funcionários. Ela chegou a fazer mais de 100 mil, entregar mais de 100 mil apartamentos. E ela tinha uma gestão extremamente eficaz no seu início. E ao longo dos anos,
essa gestão e principalmente a falta de legislação do nosso mercado imobiliário, que tinha uma legislação muito frágil nessa época, fez com que a Incol ela entrasse ali, o famoso tomasse o pés pelas mãos. Ela perdeu a mão do negócio. De que forma, Yuri? Antes da lei da SPE, que a gente vai falar também, as construtoras, as incorporadoras tinham um único CNPJ. E todos os empreendimentos circulavam naquele CNPJ. Então não existia um caixa, um financeiro, um contábil para cada empreendimento. Então imagine a mistura de valores que existia ali. E chegou no momento que essa gestão administrativa da Incol foi falha. E aí ela fazia o quê? Para ela conseguir entregar um empreendimento, ela precisava vender um outro. E aí aquele dinheiro do outro, ela colocava nesse para terminar e entregar. Só que chegou um momento que virou uma bola de neve, que ela já não conseguia mais. E lá em 1999 ela solicitou a falência. E aí muitas pessoas ficaram na mão, sem o empreendimento, sem o apartamento, sem o sonho da casa própria, sem o dinheiro que investiu. E isso acabou criando realmente um burburinho muito grande no mercado imobiliário que caiu em descrédito. Só que aí as nossas leis mudaram. Em 2004, está aqui a Lei 10.931 de 2004, é a lei das SPEs. Criou-se a SPE. Para quem não conhece a SPE, Sociedade de Propósito Específico, qual a importância da constituição de uma? Ela tem como principal objetivo segregar as responsabilidades e os riscos de um projeto. Ela tem um prazo determinado e um objetivo determinado. Ela tem data de validade. Olha que legal. Importante, em primeiro lugar, que todo empreendimento tem a sua vida própria. Todo empreendimento tem o seu CNPJ, ele sabe a data de início e a data do fim. Então a gente vai falar de algumas vantagens aqui, mas a SPE veio para trazer mais segurança para todo mundo, para as empresas, porque a gente consegue hoje, eu incorporador, consigo apartar todo o meu patrimônio, o patrimônio da holding e do meu sócio da SPE. Então vamos lá, quais são as vantagens da SPE? Separação do patrimônio da empresa dos riscos do projeto, facilitação na captação de recursos, porque eu torno esse processo muito mais claro e transparente, melhoria na gestão e na transparência, que é o que eu acabei de dizer, estrutura de governança específica para cada projeto, isso é muito top, e a facilitação da dissolução após a conclusão do empreendimento. Legal? E complementando a SPE, quando nós aprovamos o projeto e registramos a incorporação, nós registramos o patrimônio de afetação. O patrimônio de afetação é ainda tão importante quanto, porque você, investidor, tem, além de todas as vantagens, que nada mais é o patrimônio de afetação que uma separação patrimonial dos bens do incorporador para uma atividade específica com o intuito de assegurar a continuidade e a entrega das unidades em construção aos futuros adquirentes, mesmo em caso de falência, mesmo em caso de insolvência do incorporador, o patrimônio de afetação faz com que aquele empreendimento tenha vida própria. E além de tudo isso, você se beneficia de uma outra situação. Você, como investidor, entrando na fase da incorporação, você é beneficiado até de forma tributária. Porque quando você compra um empreendimento na planta, e você, investidor flipador que compra para vender, você, quando vende esse empreendimento, você tem que apurar o ganho de capital, certo? No seu imposto de renda. Quando você compra, quando você é um sócio da SPE, um sócio participante, você se beneficia do regime especial de tributação, o RET, que eu, incorporador, quando utilizo o patrimônio de afetação dentro dos nossos empreendimentos, nós nos beneficiamos desse regime de tributação, que é o menor que tem hoje no país, que é 4%. Então, olha que legal. Além de tudo, você, investidor, não tem ganho de capital. Você tem dividendo, porque sócio não tem ganho de capital, sócio tem dividendo, distribuição de lucro. E distribuição de lucro é livre de imposto.
Então, aqui nós tributamos, quando você for vender essa unidade, nós colocamos à sua disposição nosso corpo de vendas para fazer essa revenda dessa unidade para você, para colocar lucro no bolso. Nós tributamos os 4% da SPE, do patrimônio de afetação do RET, e repassamos para você o lucro líquido, sem a tributação do imposto de renda. Então, olha que vantagem que você tem de acessar a fase mais lucrativa do mercado imobiliário, que é a incorporação. A incorporação, ela traz benefícios e vantagens que são múltiplas. E, no final, segurança total para os investidores em todos os cenários. Legal? Aí agora eu venho com esse banner aqui chamando a atenção de vocês. Só existe segurança quando existe patrimônio. E aqui, pessoal, eu vou até abrir um pouquinho do meu coração. Eu estou no mercado imobiliário há muito tempo, e para quem ama o mercado imobiliário, para quem gosta do mercado imobiliário, a gente quer que as coisas sejam mais corretas possíveis. Por quê? Tem que dar certo para todo mundo. É muito ruim quando você vê uma empresa tomando um caminho que não é legal, porque isso tira a credibilidade do mercado imobiliário. É, e às vezes eu vejo que as empresas colocam a SPE como uma grande vantagem para o investidor, e ela é de fato. Só que aquele CNPJ ainda não tem nenhum patrimônio. Na prática, você é sócio de algo que ainda não tem patrimônio nenhum. Então, você não está protegido. Exemplo, aqui na Ouse, nós temos investidores que acessaram essa fase lá atrás, quando nós não tínhamos o terreno em nome da SPE, e acreditaram nesse processo, nesse processo, até porque nós estávamos em fase de registro, era uma fase de processo, então precisava correr essa linha do tempo, era só uma questão de tempo. Então você precisa entender. Por que que a SPE protege você? Porque o patrimônio que está ali é seu, investidor. Se você é um dos sócios daquele patrimônio, então se o prédio já está sendo construído ou levantado, o prédio é seu, de alguma forma, percentualmente falando. Se ainda não está sendo construído o terreno ali, aquele terreno também é seu. Concorda comigo? Então agora não tem nada. Se você vê que não tem o terreno em nome da SPE, é, é um pouco mais difícil. Não que não seja legal, mas quando a gente entrega, e aqui a gente vai falar um pouquinho disso, ó, quando a gente entrega, a nossa primeira garantia para você, investidor, é o próprio terreno. Então, aqui, ó, eu vou te dar como exemplo. Essa foto que vocês estão vendo aqui é o registro do nosso imóvel aqui do Tucuruvi, do nosso terreno. Nós vamos edificar um prédio nesse terreno. Todo mundo que é sócio da SPE é sócio desse terreno também. É a primeira garantia que a gente coloca. Vale ressaltar que o terreno está em nome da SPE, Ouse Tucuruvi Incorporação SPE Limitada. Então, pense o seguinte: seja com a Ouse ou com quem for, a SPE só faz sentido quando ela tem algum patrimônio. Isso é muito importante que fique claro para você. E aqui na Ouse é um exemplo que a gente gosta de trabalhar dessa forma. Legal? Para realmente trazer essa credibilidade. E aí, vamos lá. Aqui existem três gráficos aqui, ou três prédios, vamos ser mais bacana. Voltando para essa questão da valorização. Qual a diferença? Aqui eu tenho um investidor que ganha 10% de lucro comprando um imóvel, esse imóvel pronto. Ele compra o imóvel pronto, ele acredita que ao longo do tempo esse imóvel vai se valorizar 10%. Por quê? Ele está bem localizado, porque está tendo uma expansão na questão do comércio, tem um metrô chegando, enfim, ele ganha 10% de valorização. Esse segundo aqui, ele ganha 20%, porque ele também tem essa valorização, porque ele compra muito bem. Ele compra numa localização legal. Só que ele compra na planta, que é o que todo mundo fala. E aí na planta, eu vendo, gente. Meus apartamentos vão para a planta também. Daqui a pouco a gente vai ter ali, a gente até já fez agora a locação do espaço onde a gente vai fazer o nosso stand de vendas, o nosso showroom. A gente já está com o arquiteto desenhando o showroom para colocar o apartamento modelo decorado. A gente vai ter a maquete. Só que esse cliente que vai entrar lá no stand de vendas, ele tem durante esse período de obras, que nós chamamos de valorização até a entrega das chaves,
entre 10 a 15% de valorização. Não ganha mais que isso, porque é muito enxuto hoje essa questão. Entendeu? E a gente tem aqui o que nós chamamos de co-incorporador, o cara que acessou a fase que eu gosto de falar bastante sobre isso, que é a fase mais lucrativa do mercado imobiliário, porque ele unificou todos esses ganhos anteriores, só que ele está tendo o lucro da incorporação. Aí que vem o pulo do gato para você, que você tem pelo menos ali 50% de lucro. Legal? E aí a gente fala, incorporar é comprar com pelo menos 30% de desconto. Legal? Incorporar é comprar com pelo menos 30% de desconto. Pessoal, tem um conceito que é muito importante. Imagina que eu vim aqui e comprei uma casa. E eu tenho a experiência e a esperança que essa casa vai se valorizar. Isso é uma esperança e uma expectativa. Quando eu incorporo, eu venho aqui, escolho o terreno e falo assim: opa, para eu construir um prédio aqui, eu vou gastar R$ 9.000 no metro quadrado do apartamento, de cada apartamento. Mas hoje esse mesmo metro quadrado já está sendo vendido no bairro por 15, 16, R$ 17.000. Então eu não tenho uma expectativa de valorização. Eu já sei por quanto vende e por quanto eu vou construir. Então, quando você tem aqui pelo menos 30% de desconto, quando você é um co-incorporador, você busca uma lucratividade de pelo menos 40%. Então, eu tenho investidores que ganharam 40, 50, 60, até mais dependendo da fase que esse investidor entrou. Entendeu? Olha como que eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês não tinham ideia disso tudo aqui. Legal? E aí, por isso que eu compro com desconto. A escolha que a gente tem que fazer quando a gente quer ser um investidor vem a pergunta: prefere ter 10% em 2 anos ou 50% em um ano? Por que isso, Yuri? 10% em 2 anos é quando você compra na planta, porque geralmente leva-se 2 anos para essa obra ficar pronta. Ou 50% em um ano. Por que 50% em um ano? Quando você tem acesso à fase da incorporação, você já pode sair desta operação em até um ano, porque é quando eu aprovo o projeto, registro a incorporação e vou a mercado lançar esse projeto. E aí, você que está nessa fase, você já pode colocar a sua unidade para vender junto com as unidades da incorporadora e colocar lucro no bolso, certo? Correr risco ou investir com segurança? Porque quando você está posicionado em um imóvel na planta, você só está dependendo da valorização de mercado. Você não tem controle sobre aquilo. Quando você incorpora, não. Você sabe quanto custa para construir, por quanto você vai vender. E aqui a gente deixa de contar com a valorização de mercado e tem domínio sobre essa gestão. Isso é importante, porque se você comprou por 7, por 8, por 9, você sabe que está a 11, 12, 13, você sabe o quanto você vai ficar satisfeito na saída dessa operação. Isso é legal a gente falar, porque aí você sabe que se você quiser ter 50% de valorização, você pode dar 3, 4, 5% de desconto. Não, eu quero ter um pouquinho menos, mas eu quero sair mais rápido dessa operação. Legal, eu trabalho com 10% de desconto para uma oferta à vista, uma oferta em até 10 vezes. Então você tem o domínio dessa situação. Diferente de quando você compra na planta, você precisa torcer para que realmente exista uma valorização de pelo menos 15%, para que lá na frente, quando esse empreendimento estiver pronto, você consiga sair da operação tendo um pouquinho de lucro, tendo não talvez perdido para a inflação. Entendeu a diferença de você estar no momento certo, na fase certa? E aqui vem uma grande analogia que eu gosto de trazer dentro dessas lives. O final da festa. Imagina você, investidor, sendo convidado para uma festa aí na sua cidade, uma festa de gala, uma festa onde vai os principais empresários, as grandes celebridades da cidade, e você recebe lá o convite com o endereço e o horário das 22 horas. Legal? Você fala, poxa, tô feliz, estou indo para uma festa extremamente renomada aqui na minha cidade. Só que outro investidor,
recebe também ali, uma outra pessoa recebe também o mesmo convite da mesma festa, no mesmo endereço, só que ao invés de ser às 22 o início, tá lá às 19 horas. E aí, quando você chega às 22 achando que vai pegar o melhor dessa festa, todo mundo já tá sem a gravata borboleta, já comeu do melhor, já aproveitou o melhor que essa festa teve. E você fala, mas poxa, como essa galera tá aqui, já se divertiu, já parece que tá já no final, e eu cheguei agora. Poxa, agora eu vou pegar talvez uma bebida um pouco não tão gelada, uma comida não tão quente, e é isso que eu gosto de trazer para o nosso mercado imobiliário. Mas como que você faz dinheiro no mercado imobiliário? Você tem algumas formas. Você pode ser um incorporador, e eu estou te dando algumas dicas aqui de como é todo esse processo. Você pode construir uma casa para vender, e eu tenho certeza que aqui existem homens e talvez mulheres também que já imaginaram se comprando um terreno aí no bairro que você mora, ou comprando uma casa um pouco maior, quebrando, destruindo, demolindo aquela casa e fazendo alguns sobrados geminados. Tenho certeza disso, né? Só que você não tem a expertise. Você sabe que vai ter a dor de cabeça da contratação de uma boa empreiteira, porque você não vai poder contratar uma construtora, você vai contratar uma empreiteira. Você não sabe se você fez a boa escolha, porque nem sempre o lugar que a gente mora, ele é bom para investir. Então você compra ali muitas vezes porque você conhece o bairro, mas nem sempre o bairro ele é bom para investir. Então tem diversas situações que você pode ganhar dinheiro, mas existe uma outra que é muito mais tranquilo. E aí, voltando um pouquinho para aquela nossa analogia, imagine os dois investidores, tá? O investidor fim de festa, trazendo para o nosso mercado, é aquele investidor na planta, que comprou na planta. Ele recebeu muitas vezes, e eu tenho certeza absoluta que você já recebeu uma mensagem de WhatsApp de um corretor te convidando para um coquetel de lançamento de um empreendimento, para você conhecer o apartamento modelo decorado, para você conhecer aquela tabela de lançamento. Então imagina, você é responsável pelo lucro da incorporadora, porque quando você está comprando, aquele investidor que chegou mais cedo, e a gente vai falar, ele já está vendendo, e a incorporadora já fez o lucro nessa fase, então sobrou muito pouquinho. Vai ganhar pouco acima da inflação, porque se a gente está falando de uma hipotética, de um percentual hipotético de 10 a 15% de valorização durante o período de obras, e nós estamos falando aí de uma inflação de 5,6 esse ano aqui, cara, se a gente dividir isso por ano, você vai ganhar um pouquinho acima da inflação se você ficar os 2 anos, certo? O aluguel oferece uma rentabilidade baixa. Claro, você está comprando na planta, você vai ter a mesma média de mercado, 0,4, 0,5, se muito bem localizado naquele lugar com altíssima demanda, 0,6. Paga a correção do INCC sobre o lucro da incorporadora, porque aqui você está pagando o preço de mercado. Quando você compra na planta, você compra a preço de mercado. Aquele imóvel custa o que o mercado, a região determina. Legal? Tem menos liquidez porque pagou mais caro. Você não tem como sair dessa operação agora. Você vai precisar esperar esse imóvel ficar pronto, torcer, como eu falei, para ele ter uma valorização e chegar lá na frente você vender, ter alguém que queira comprar aquele empreendimento por algum motivo, porque a sua unidade é sol da manhã, ela está extremamente bem posicionada. Talvez isso faça sentido para esse investidor comprar e você, pelo menos, não perder o seu dinheiro para a inflação. E só sai da operação na entrega do empreendimento, que é o que eu falei. E o investidor incorporador? É aquele cara que recebeu o mesmo convite que o seu, só que o horário da festa dele era às 19 horas, certo? Aqui, esse cara, ele tem o mesmo lucro da incorporadora. Por quê? Ele tem uma deflação sobre o preço de metro quadrado do futuro lançamento. Ele não comprou a preço de mercado. Ele comprou com preço deflacionado. Ele ganha 40, 50% ou mais, justamente por isso, por ele ter comprado muito bem. E sempre, como a gente fala, o lucro está na compra. Quando você compra bem, você tem essa possibilidade, tem excelente rentabilidade no aluguel. Porque, é claro, se você comprou bem, é um investidor patrimonialista, quando você transforma essa unidade que era um empreendimento embrionário que foi para construção e foi entregue, você majora a rentabilidade do seu aluguel, seja no contrato convencional, aquele aluguel de 30 meses, seja numa locação de curta temporada, as locações short stay, que são as plataformas digitais, Airbnb, Booking, Trivago, onde você substitui um inquilino por hóspede, legal?
A correção do INCC é sobre o custo da obra. Você não está pagando mais sobre o preço de mercado, você está pagando preço de custo, um pouquinho mais acima, talvez. Então, depende da fase que você entra. Então, você tem um INCC muito menor do que quando você paga preço de mercado. Alta liquidez e margem para negociação, é o que nós falamos. Quando você tem aqui, você compra, você acessa a fase da incorporação, você compra um empreendimento com preço deflacionado. Então, lá no lançamento, se está sendo vendido por 11, 12, 13, e lá no lançamento tem investidores que não têm esse acesso à fase da incorporação, e esse investidor ele quer pagar ao invés de 11, ele quer uma oferta 10, só que você comprou por 7, você tem essa margem de negociar e aceitar essa proposta e sair com o lucro dessa operação. E sair junto com a incorporadora lá no lançamento. Legal? E aqui, os grandes investidores não chegaram no final de festa, no fim da festa, nem os inteligentes. Eu tenho certeza absoluta que essa galera está sempre antenada. É um acesso que ele já existe, não é a Ouse que está inventando o acesso à fase da incorporação de forma alguma. Esse acesso já existe há muito tempo. As grandes incorporadoras já concedem esse acesso, porém ela concede a investidores que entram com um aporte superior a R$ 1 milhão de forma à vista, entendeu? Mas existe esses investidores. E aqui tá uma nota que saiu no Estadão aqui de São Paulo. Investimentos em imóveis ajudam super ricos a ficarem mais ricos. Entenda como. Público de alta renda tem acesso a produtos imobiliários que permitem ganho de até 25% ao ano e renda isenta de tributação. Foi aquilo que eu falei. Eles estão entrando na fase da incorporação, entrando como sócio participantes, sendo sócio daquele empreendimento, tendo a oportunidade, o acesso a que muitos nem imaginam que existe, acham que comprar na planta é um bom investimento. E não é. Existe uma fase muito melhor para que isso aconteça, legal? E o mercado, querendo ou não, querendo você ou não, vai continuar crescendo. Aqui estão outras notas. No Brasil, venda de imóveis residenciais atinge patamar recorde, lançamentos sobem no segundo tri. Top 0,001 dos mais ricos investem em imóveis e 2 pessoas exclusivas mostram um estudo. E assim vai. Olha quantas notas nós temos aqui, notas reais, matérias reais de veículos de comunicação extremamente renomados no nosso país, dizendo que o imóvel é moeda forte e vai continuar valorizando. Meu amigo, você ouviu isso do seu pai, do seu avô, que imóvel é moeda forte, imóvel ninguém te toma. E não tem jeito, quando você consegue unificar aqueles 3 quesitos principais que eu falei para sua tomada de decisão, localização, localização e localização, e quando você tem o acesso a essa fase da incorporação, é match. Tá feito o grande negócio, tá feito aquilo que eu falei para você, seja na diversificação do seu portfólio de investimento ou seja na evolução patrimonial que você vai ter ao longo dessa jornada. E aqui a gente fala que 40% é o lucro normal das incorporadoras. Então não é o que a Ouse tem. As grandes incorporadoras têm isso. Então imagina você o seguinte, você acredita que a Cirela tem um lucro menor que 40%? Que a Vitacom tem um lucro menor que 40%? Ou que você comprando um apartamento na planta, você vai ter um lucro de 40% como a incorporadora, como é o caso da Ouse? Não vai ter jeito, você tem que comprar no momento certo, você tem que investir no momento certo e 40% é o lucro normal das incorporadoras. E aqui a chave, como as incorporadoras ganham dinheiro. A gente faz um estudo minucioso de mercado e a gente vai falar de estudo de mercado já já, tá? E eu quero aqui abrir para vocês algo que particularmente eu também desconheço, eu não vou falar que ninguém faz, porque eu posso estar sendo injusto, mas algo que eu desconheço, algumas incorporadoras abrirem aqui o que eu chamo de a caixa preta do mercado imobiliário, que é o processo de como a gente estuda o terreno para viabilizar um projeto, como a gente faz a nossa viabilidade econômico-financeira, para entender que aquele projeto é um bom empreendimento para nós, incorporadores, e para que o nosso investidor tenha uma atratividade financeira também. Legal? Então eu vou mostrar agora para vocês, eu vou sair aqui um pouquinho dessa página, eu vou abrir o meu RP e eu utilizo
a plataforma Hiperdados. Plataforma Hiperdados, para quem não conhece, é utilizada não só pela Ouse, mas pelas grandes incorporadoras do nosso país. Utilizam a plataforma Hiperdados para minimizar, para mitigar riscos e maximizar as questões de oportunidades que a gente recebe. Eu recebo aqui terrenos quase que toda semana de corretores ofertando terrenos em localizações. Para eu saber se aquele terreno vale o meu cimento, vale a gente plantar o nosso cimento ali, eu preciso fazer um estudo preliminar. E eu vou mostrar para vocês aqui de que forma a gente faz isso, tá? Eu vou mostrar primeiro um estudo aleatório para mostrar essa ferramenta, como ela funciona para vocês, como eu busco essas informações, e depois eu vou mostrar um pouquinho do Tucuruvi. Legal? Eu vou colocar aqui, ó, rua. Avenida Ibirapuera. Vamos colocar Avenida Ibirapuera. Avenida Ibirapu. Avenida Ibirapuera, número Hoje, 1300. sobre o fato de ter lutado junto com sucesso na Segunda Guerra Mundial. Cada um Isso, Jimenez, obrigado. Eu ia pedir para fechar o áudio. Valeu. Aqui, como que a gente consegue visualizar, gente? Eu consigo verificar a legislação desse terreno. Então, eu vou abrir aqui o lote para eu saber. Vamos falar que eu recebi esse terreno aqui como uma forma de oferta para saber se a Ouse tem interesse em fazer aquele empreendimento ali. Legal? Aqui eu consigo visualizar a localização, eu consigo puxar aqui, ó, consigo localizar aonde eu estou, aonde está esse lote, qual que é o zoneamento, quanto eu posso fazer dentro desse zoneamento. Aqui eu tenho um estudo de viabilidade preliminar para saber se vale a pena eu me debruçar um pouco mais sobre esse terreno, para saber qual que é. Ó, aqui é um terreno de 680 metros, esses dois lotes. E a outra, só para vocês entenderem também o nosso conceito, é, eu e o Jordão, meu sócio, nós escolhemos terrenos que as grandes incorporadoras não querem. As grandes incorporadoras querem compor uma área muito grande, de 5, 6, 10 mil metros. A Ouse, diferente disso, a Ouse quer fazer projetos mais exclusivos, menores, mais compactos, por dois fatores. Primeiro, que eu consigo mitigar o risco do meu negócio e do meu investidor. Segundo, que eu consigo maximizar resultado, porque esse investidor, quando ele for transformar numa renda, ele vai ter menos concorrentes para dentro do empreendimento, porque tem menos unidades. Legal? E a gente não abre mão de localização. A gente quer terrenos próximos ao metrô, quer terrenos próximos a shopping, terrenos que tenham demanda, que exista uma oferta menor que a demanda. Legal? Para que a gente consiga ter aí uma é, aceleração de venda, uma curva de venda rápida, que a gente consiga fazer um empreendimento em no máximo 30 meses, 30 a 36 meses, quando muito. Enfim, aqui eu consigo ter alguns parâmetros. Aqui eu sei que esse terreno ele tem 600, a conjugação desses dois lotes me dá aqui 680 metros, me fala que o valor aproximado deles eu posso pagar até 2.387.000, me fala alguns parâmetros urbanísticos como coeficiente de aproveitamento máximo, gabarito, cota altimétrica como a AER, que é a parte aeronáutica para a gente saber, a altitude do terreno, limite de altura que eu posso fazer esse empreendimento, né? E assim sucessivamente, o zoneamento especial, se é uma zona urbana, se é uma zona especial, se existe alguma restrição que esse empreendimento tenha, e aí eu já consigo visualizar de forma prévia, antes de pular para uma due diligence, antes de eu verificar os vendedores, antes de eu fazer um estudo com a minha equipe de arquitetura, aqui eu consigo saber se esse terreno me interessa ou não. Então aqui eu consigo saber até mesmo quanto vai me custar uma outorga onerosa. Se eu quero construir um produto popular, que seja popular ou médio padrão, aqui eu consigo saber até os incentivos, porque popular, o que a gente fala aqui, pessoal? A outorga onerosa, dentro do Plano Diretor Urbanístico de São Paulo, se eu acrescento aqui unidades HIS2, que são para clientes com renda até 6 salários, e HMP, Habitação de Moradia Popular, que são clientes até 10 salários mínimos, eu consigo verticalizar mais. Então, aqui eu consigo saber que se eu colocar aqui essa possibilidade, eu ganho mais 680 metros de área vendável aqui no meu terreno. Entendeu? Olha que legal.
Então eu consigo saber os coeficientes, a área computável, o valor, se aqui eu paguei em dinheiro, se eu vou pagar em permuta física lá no entregar unidades autônomas no final. Eu consigo saber que aqui se eu consigo colocar alguma fachada ativa, NR não existe mais, que é uma zona que não permite NR, dentro do plano diretor urbanístico de São Paulo, a gente não faz mais aquelas unidades não residenciais, que eram as unidades que eram voltadas para locação de curta temporada, que eram muitas vezes apartadas, entradas apartadas do empreendimento. Enfim, a fachada ativa, que são as lojas embaixo no térreo, aqui eu consigo saber que dentro dessa área eu posso fazer uma fachada ativa, lojas de até 136 metros. Eu aqui sei que lá nessa região o preço estimado do metro quadrado é R$ 19.000. Então aqui eu posso acrescentar, falo, poxa, legal, vou fazer uma fachada ativa aqui, bacana. Então eu quero colocar aqui a R$ 19.000 o preço dessa fachada ativa, vai subindo aqui o meu valor, o meu resultado. Olha que legal. Aqui eu consigo saber todo o escopo para entender, ó, quanto eu vou gastar de projeto, eu vou gastar com marketing, comissão de vendas, impostos, ó, o RET aqui aparecendo, comissão do terreno, outros custos de obra, vai me gerar um total de custos de 7 milhões e eu busco 8 milhões de resultado. 51% de resultado. Lembra que eu falei que 30, 40% é um número tranquilo para a incorporadora de lucro? Aqui dentro dessa viabilidade preliminar, claro que aqui falta muita coisa para a gente acrescentar aqui. Existem muitas outras despesas que a gente precisa acrescentar, mas aqui eu consigo entender se aquele terreno vale a gente se debruçar um pouco mais, vale eu correr, vale a gente falar que a gente vai fazer um estudo um pouco mais aprofundado, uma viabilidade econômico-financeira. Legal? Eu quis mostrar isso de forma aleatória, vou mostrar rapidamente para não tomar muito mais o tempo de vocês aqui o terreno do Tucuruvi. A gente consegue também analisar os concorrentes, isso é muito legal também. A gente consegue visualizar a velocidade de venda desses concorrentes, para saber se esses concorrentes eles têm uma velocidade de vendas legal. Então aqui, por exemplo, eu sei que foi um lançamento agora de julho do ano passado, então a gente tem aí 8 meses de lançamento, um VGV total, um valor geral de vendas de 78 milhões, eram 230 unidades e já foram vendidas 205 unidades. Tem apenas 25 unidades em estoque. 89% do empreendimento vendido em 8 meses. Será que existe uma demanda reprimida aqui? Eu acho que tem muita demanda e tem pouca oferta, porque existe realmente uma possibilidade muito legal de venda aqui. E valores que a gente está falando aqui, ó, na casa dos estúdios 9.600, a gente fala aqui, ó, 9.600. Olha que legal. Vamos lá, vamos partir para um outro aqui. Ó, Metropolitan também, 230 unidades, 230 unidades vendidas a 11.900, 11.500, 11.400, o preço do metro quadrado. Raízes Figueira, um outro produto aqui de 152 unidades vendidas a 9.600, a 12.564 o preço do metro quadrado, 12.263, 100% vendido. E aí, se a gente for falar de todos aqui, a gente vai tomar muito tempo, mas eu queria mais mostrar essa linha, ó, 12.800 o preço do metro quadrado, estúdio de 27 metros, 278 unidades, 278 unidades vendidas. Legal? Então, só para vocês entenderem um pouquinho da onde está o nosso projeto, aqui também é legal colocar aqui para vocês verem do que a gente está falando. Com a Claudino Inácio Joaquim, aqui eu consigo colocar os lotes, só para a gente ilustrar aqui. São esses dois lotes que compõem esse empreendimento do Tucuruvi. Agora, olha que interessante. Nós estamos a 60 passos. Isso aqui é um shopping, galera. Isso aqui é um shopping. Shopping e metrô Tucuruvi. Nós estamos na frente da estação de metrô Tucuruvi. Isso valoriza demais o seu projeto. Isso faz com que o seu projeto ganhe tração. Isso faz com que o seu projeto ganhe preço. Isso faz com que o seu projeto ganhe valorização ao longo do tempo. Isso é valorização máxima e faz com que a gente aqui estude isso. Mas não é disso que a gente vai falar hoje. Legal? Isso é um primeiro ponto dentro dessa plataforma para eu poder verificar se a Ouse tem interesse em fazer. Feito isso, eu vou abrir uma outra questão aqui de forma rápida para vocês. Olha que legal, aqui eu consigo fazer a minha viabilidade econômico-financeira. Eu tenho certeza absoluta que aqui ninguém mostrou isso para vocês. Aqui a gente consegue mostrar o seguinte.
Eu consigo falar aonde está localizado o empreendimento, quando eu comprei esse terreno, foi em maio de 2024, qual é a previsão de lançamento desse empreendimento, que é o mês 7, agora em julho, início de vendas, início de obras em dezembro, previsão de entrega entre dezembro de 27 e março de 28, quanto eu paguei nesse terreno, qual é o tamanho desse terreno, lembra que eu falei que nós compramos terrenos menores, mas muito bem localizados para que a gente possa fazer? Só para vocês terem uma ideia, esse empreendimento ele tem apenas 162 unidades. E aí depois a gente fala um pouquinho mais disso, tá? Que eu não vou entrar na questão do projeto em si hoje. E aí eu vou falar o porquê. Aqui fala também a forma com que eu paguei o terreno. Aqui fala a minha tabela de vendas. Como que a gente vai fazer essas 162 unidades, sendo que 8 unidades dessas foram permutadas. Aqui me fala do meu VGV, 41 milhões, e esse VGV ele só é de 41 milhões porque nós colocamos investidores dentro dessa etapa, e aí a gente vai falar também sobre isso. Aqui fala um pouquinho sobre a minha curva de obras, que é uma curva de obras de 24 meses. Eu tenho 6.039 metros de área construída, a um preço de metro quadrado de 3.250. Eu tenho 19 milhões e 600 aqui de custo de obra. Eu tenho algumas despesas aqui dentro desses itens, como controle financeiro, consultoria, verbação, estudo de viabilidade técnico-legal, sondagem, PTU, outorga, 1.100.000 nessa fase. Eu tenho mais os meus itens proporcionais, especificação de condomínio, marketing, isso é importante frisar, porque marketing investidor, não falei que eu coloco o meu time de vendas para trabalhar as unidades dos meus investidores, eu tenho que ter grana para chegar lá no lançamento e impulsionar isso ao mercado, para trazer clientes para o stand de vendas e vender essas unidades, tanto as unidades da incorporadora quanto as unidades do meu investidor. Então a gente tem aqui um budget de investimento para investidor, para marketing para o investidor, marketing para o mercado, taxa de operação, faturamento mensal, topografia, aprovações, despesas com registro de incorporação, projeto arquitetônico, os projetos complementares que são grandes também, assistência técnica, CND, né? Seguro de obra, a gente tem seguro de obra para garantir também, além do terreno estar em nome da SP, a gente coloca um seguro para que a gente possa garantir também essas questões, comissão de compra e venda. Só que eu gasto mais 4.300.000, pessoal, tá? Aqui eu falo um pouquinho do meu financeiro, eu jogo uma taxa de valor presente de 11,25, que é a taxa Selic hoje. Eu falo que eu tenho aí uma taxa de inflação de 6,34 sobre a parte de vendas e obras, 5% de comissão, 4% de imposto. Enfim, eu consigo jogar isso agora para uma outra planilha aqui e saber como que está a minha operação. Se realmente faz sentido eu levantar da cama e fazer. Olha aqui. Aqui me fala que eu vou ter uma exposição máxima de 777 mil reais, eu, incorporadora, coloco para buscar um resultado aqui de 7.300.000 dentro desse produto. Eu coloco 777 para buscar 9,42 vezes. Esse é meu equity. Eu tenho uma TIR que ela, falando mensalmente, isso aqui explode, 166%. Então, aqui de um sintético, de um resultado sintético, de um VGV de 43 milhões, com todas as despesas me sobram 7.320.000 reais. Legal? Aqui eu consigo também, ó, visualizar por completo, consigo fazer aqui um fluxo, uma curva de fluxo aqui também, para saber se a gente está, como que está o nosso fluxo de dinheiro, de reserva, de entrada, para saber como que a gente está aqui, ó. E isso aqui é importante, ó. A gente tem só fluxo positivo dentro dessa operação, fazendo tudo certo. E mesmo quando a gente tem alguns fluxos negativos aqui, a gente tem um saldo acumulado que superam isso daqui, fazendo com que a gente tenha um equilíbrio econômico-financeiro. E aqui está um fluxo mais analítico também das minhas receitas, das minhas despesas, de quando eu tenho que fazer cada aporte, de quando eu tenho que os recebimentos, enfim, ó, projetos arquitetônicos complementares, despesas com incorporação, tudo isso aqui, pessoal, vou voltar aqui agora com vocês para a gente estar pessoalmente aqui. Por que eu quis mostrar isso aqui? Para realmente falar para vocês que a gente consegue sim ter um bom lucro dentro da incorporação e proporcionar aos nossos investidores um grande resultado também, de forma clara, transparente, abrindo o jogo para você que você
como eu disse, desde lá do início, seja com a Ouse ou seja com qualquer outra incorporadora, você tenha argumentos, artifícios para buscar informação para que a sua tomada de decisão seja a mais acertada possível, tá? O valor dos imóveis não olha para trás, isso é certo. Por isso, o melhor dia para investir na incorporação é hoje. Você não vê, eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar daqui 10 anos, porque a Selic vai baixar, a inflação vai baixar e a gente lá eu invisto. Você vai, no máximo, ver o imóvel ter empatado o valor. Você nunca vai ver o imóvel andando para trás. Então, o momento de você acessar é agora. E como você pode fazer parte disso? Vamos lá. A Ouse, esse aqui é o projeto do Tucuruvi. Olha que legal. E a gente não vai falar dele hoje, tá? Como assim? Eu vou falar agora aqui na frente. A gente não vai falar dele hoje. Esse é o The One High Loft, aqui é a fachada do empreendimento. E a gente vai falar bastante desse produto incrível na frente do metrô em seguida. Um empreendimento que já recebeu mais de 10 milhões de captação e está entrando nas últimas 3 rodadas exclusiva para investidores. Esse empreendimento, ele já recebeu mais de 10 milhões, a gente fez a Ouse, como nós não vamos para banco fazer a captação dos nossos recursos, a gente constrói com recursos próprios. Eu e meu sócio investimos dentro dos nossos empreendimentos e convidamos investidores nessa fase que nós estamos aprovando o projeto. Nós temos 2 tranches de captação, 3 na realidade. A primeira que nós chamamos de Start, que é tudo aquilo que eu preciso para ter de recurso dentro do meu caixa para me levar até o registro de incorporação. Essa tranche nós buscamos 3,5 milhões a mercado e já foi realizada. A segunda tranche é o que nós estamos colocando a mercado desde novembro do ano passado, que é o recurso que a gente vai precisar para a obra, que são aqueles quase 20 milhões, e a gente já tem uma boa parte desse dinheiro, a gente já colocou quase 7 milhões, pouco mais de 7 milhões dentro dessa etapa, e a gente está entrando nas últimas 3 etapas, nas últimas 3 rodadas exclusivas para investidores. Por quê? Porque em 3 meses nós entramos na fase de lançamento. Então, aquele investidor que entrou aqui, ó, mês passado, daqui 4 meses ele já pode sair da operação. Daqui 3 meses ele já sai da operação. Ele ficou 4 meses na operação e já pôde colocar a unidade, já vai poder colocar a unidade dele para vender. Então, se ele comprou a 7, a 6 e for lançado a 11, 12, ele já pode sair da operação e ter esse lucro. Olha que legal. Então, é importante frisar, você ainda tem a oportunidade de acessar a fase da incorporação, a fase mais lucrativa do mercado imobiliário, mas tem que ser para ontem, tá? Para ontem. Nós não inventamos a roda. A incorporação imobiliária é a melhor estratégia para investir em imóveis há décadas. Como eu falei lá atrás, isso não é a Ouse que colocou. Várias grandes incorporadoras já têm esse modelo, mas para um grupo muito fechado de investidores que aportam acima de R$ 1 milhão de forma à vista. A Ouse, pensando nessa democratização, em entregar o acesso, já que nós somos uma incorporadora que não é tomadora, então é uma forma é uma forma inteligente de nós, eu e o meu sócio, buscarmos recursos no mercado, é partilhar lucro com os nossos investidores. Legal? E aqui nós tornamos esse investimento mais seguro. Por quê? Nós temos a SPE, o terreno é propriedade da SPE, e aí vem a grande cerejinha do bolo. Nesta fase de obra que nós estamos captando, eu não preciso, a Uzi não precisa do seu recurso agora, 100%. Então você não investe 100% agora. Você investe 20% de sinal e o saldo você paga em 30 parcelas após a aprovação do projeto. Olha que legal, você vai ver a evolução da obra e você vai aportando. Só que você teve acesso à fase da incorporação, que é com preço deflacionado, não a preço de mercado. Legal? E após a primeira parcela, você já pode vender a sua unidade, porque você já vai estar dentro da fase que nós estamos lançando, stand de vendas, apartamento decorado. E eu vou falar, o apartamento decorado vai ser incrível, porque a gente vai fazer algo diferente do mercado. A gente tem uma fachada ativa, aonde vai ser o stand de vendas, uma fachada de vidro, de pele de vidro incrível. E a gente vai fazer esse stand de vendas de frente para a avenida. Então, quem passar na avenida vai ver o apartamento decorado, não vai ver uma parede. Eu não vou colocar segredo no meu stand de vendas. Eu quero que todos vejam, eu quero que pare. Eu quero que seja a sensação do bairro. E vai ser porque a tipologia desse produto, eu vou falar, eu ia falar amanhã, mas eu vou falar hoje.
para quem tiver interessado, tá? Tem 3 tipologias. Eu tenho a tipologia do primeiro ao oitavo andar, com apartamentos compactos, com pé direito de 2,60 m. Do nono ao 14º andar, apartamentos com pé direito de 3,70 m, que é aquele apartamento que te possibilita você colocar uma cama suspensa. E do 15º ao 18º vem os lofts, os apartamentos duplex. E esse com uma grande vantagem. O mezanino já é entregue, escriturado dentro da sua matrícula ali, essa metragem do mezanino. E aí você tem ali no mezanino uma suíte, porque você tem um banheiro em cima e um banheiro embaixo. Pé direito de 5,12 m. Olha que produto, na frente do metrô e do shopping Metrô Tucuruvi. Olha que produtaço. Legal, e ainda mais com essa vantagem competitiva. Investindo apenas 20% de sinal e o saldo em 30 parcelas após a aprovação do projeto. E você pode fazer parte disso, mas não hoje, como eu disse. Aí aqui eu quero colocar um convite para você que esteve aqui na live até agora. Se você tem interesse, amanhã, no mesmo horário, às 20 horas, mas de uma forma muito mais rápida, eu vou apresentar o The One High Loft, eu vou apresentar a pesquisa de mercado que faz com que a gente tenha um produto em uma região com altíssima demanda e com uma oferta muito menor do que a demanda, e aí sim você vai ver que é possível você estar na fase mais lucrativa do mercado imobiliário. Então, eu te faço esse convite para conhecer o estudo o estudo de mercado desse projeto e conhecer o projeto em si e também a tabela para investidor das unidades e a tabela do futuro lançamento, para você que quer ter um comparativo de quanto você tem de lucratividade, para eu te mostrar que você vai ter pelo menos 40% de lucratividade, amanhã é o dia, tá? Então, invista na sua cidade, incorpore sozinho ou participe de um projeto seguro com alta demanda. Não interessa o caminho, seja um investidor incorporador e multiplique seu patrimônio. Esse é o recado que a gente queria te dar hoje. Esse é o recado que eu, Yuri, junto com a Ouse, com meu sócio Jordan, estamos trazendo para todo o mercado imobiliário legal. E, enfim, agora eu quero, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos vocês. Foram mais de 100 pessoas aqui na live. E agora pedir aqui para o meu pessoal do marketing abrir os microfones aí. Quem quiser fazer perguntas, esteja à vontade em fazer. A gente fica aqui mais uns 10 minutinhos para responder algumas dúvidas que você tiver. E volto a frisar, vocês vão receber no grupo. Vocês viram que esse grupo é um grupo fechado, vale ressaltar. É um grupo fechado que não tem bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não coloca informações que não sejam relevantes, porque informações do dia a dia nós colocamos nas nossas redes sociais e eu já até faço convite. Siga a Ouse nas redes sociais, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook. Ouse com Y no final. Aqui, ó, Ouse Inc. Entra lá que você vai conhecer muito do nosso conteúdo, enfim. Mas dentro do grupo de investidores, a gente coloca somente informações que sejam relevantes para você, para que você tenha as melhores informações no momento certo, as melhores oportunidades no momento certo. Então, amanhã, vocês vão receber aqui o link da próxima live às 20 horas, e aí você que quer ser um investidor com incorporador, quer entender melhor esse cenário, quer entender a tabela de preço, quer conhecer melhor o The One High Loft, quer saber, conhecer como que é uma pesquisa de mercado, como que fez com que a Ouse fizesse esse empreendimento, amanhã é o seu dia, tá bom? Então esteja comigo de novo amanhã às 20 horas, que eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender e vai aí junto comigo e junto com o meu time, junto com a Ouse, com o meu sócio, fazer grandes negócios. Bacana? Vamos lá. Microfones abertos, é só você desmutar aí. Quem tem pergunta, se quiser pode perguntar no chat também. Estou aqui à disposição, agora eu vou beber uma água que a garganta secou. Boa noite, Yuri, você está me ouvindo aí? Estou ouvindo sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Que você mostrou ali, terreno de 600 metros. Dá para incorporar em terreno de 600 metros? Suzete, dá para incorporar por conta da nossa legislação. Ali é uma ZEU. Para quem é de São Paulo e quem conhece um pouquinho do mercado de São Paulo e o Plano Diretor Urbanístico de São Paulo, uma ZEU, que é uma zona de estruturação urbana, ela me permite com que eu faça pelo menos 4 vezes o tamanho da minha área. Então, só aí a gente já conseguiria multiplicar por 4. Só que quando eu coloco alguns incentivos
como algumas unidades HIS2 e HMP, eu consigo potencializar isso ainda mais. Então, hoje, só para você ter uma ideia, eu tenho 18 pavimentos com 162 unidades, e ele tem ali 4.688 metros de área vendável para 6.093 metros de área construída. Então, por isso, porque eu estou próximo ao metrô, num zoneamento que me permite fazer essa verticalização. Então, sim, respondendo a sua pergunta, 609 metros. Só para você ter uma ideia, nós compramos, estamos em fase de assinatura de contrato de um outro terreno na Zona Oeste de São Paulo, que lá o terreno é ainda menor, 510 metros quadrados. E dentro do nosso primeiro estudo, que o nosso arquiteto, o nosso escritório de arquitetura nos entregou, dão 140 unidades. Então, muito vai do zoneamento, tá? Não é qualquer zoneamento que você consegue verticalizar tanto. Precisa Entendi. entender, interpretar bem a legislação e verificar se dentro daquele local que você quer incorporar, permite você verticalizar dessa forma. E na ZEU a testada tem que ser de quanto? Testada ali, aí vai muito, porque a gente tem um recuo de 3 metros de cada lado, a gente tem uma doação de calçada. A nossa testada nesse empreendimento, só para você ter uma ideia, passa dos 14 metros ali de testada, tá bom? Nesse empreendimento aqui, mas até 10 de testada, eu tenho um outro terreno que a gente está fazendo um estudo de viabilidade, que está prestes a finalizar também na Vila Clementino, só para você ter uma ideia. É 320 metros quadrados. Nossa, Lá não é nem uma ZEU, é uma ZM. São 38 unidades e ela tem uma testada de 10 metros. E ali a gente consegue fazer um belíssimo produto com 10 andares também, unidades com pé direito elevado. E é claro que, obviamente, a gente tem até um certo ponto do gabarito, depois a gente precisa estreitar para obedecer os recuos mínimos de 3 metros de cada lado. Mas sim, é possível com uma testada de a partir de 10 metros você fazer um empreendimento que tenha uma boa arquitetura, um bom produto arquitetônico, que entregue realmente um produto versátil. E no caso do nosso produto, é um produto extremamente completo. Tem coworking, lavanderia compartilhada, tem 3 pisos de lazer, térreo, 15º andar e rooftop. Então, tudo isso é baseado em cima de legislação e aí a gente consegue desenvolver um produto de altíssima qualidade. é porque eu tenho imóveis assim, menos de 1.000 metros, né? Tá? E aí a possibilidade depois de você me passar contato onde eu posso enviar para Claro. vocês. Eu vou pedir aqui para o pessoal do marketing. Você pode fazer o seguinte: eu vou pedir aqui para o pessoal do marketing deixar o contato, e aí eu entro em contato, ou o meu time também aqui entra em contato contigo para pegar mais informações. A gente sai, sim, dá uma olhadinha nos seus terrenos, verifica em cima dessa plataforma que eu acabei de mostrar, o Hiperdados. Eu consigo, em menos de 10 minutos, entender se o seu terreno, o que o seu terreno produz, comercialmente falando. Tá bom? E é sim interessante, a gente pode voltar a falar assim, Suzete. E obrigado. É isso, eu que agradeço pela atenção. Yuri, vou aproveitar e vou ler a pergunta do Glauco, que ele enviou aqui há alguns minutos. Legal. É, Boa noite. Li um artigo que informava que seria ilegal a comercialização de um empreendimento sem ter RI. Poderia falar a respeito? Claro. Se for fato, não fake, quais garantias o investidor deve solicitar antes de realizar algum pagamento? Perfeito, Glauco. Belíssima pergunta. Realmente, você não pode comercializar nenhuma unidade autônoma antes do registro de incorporação. O registro de incorporação serve para que as incorporadoras possam vender o empreendimento na planta, vender as unidades, as futuras unidades autônomas na planta. Na etapa que nós estamos, nós temos aqui os investidores, o sócio participante. E para trazer licitude a essa operação e trazer esse acesso para que investidores possam acessar essa oportunidade e esta fase da incorporação, nós temos uma minuta chamada SCP, Sociedade em Conta de Participação. Essa minuta, ela permite com que você faça o seu aporte aqui na OUSE, por exemplo, escolha a sua unidade e a metragem dessa futura unidade ela é transformada em uma fração sobre a área total privativa do empreendimento. Então, dentro do contrato de SCP,
o seu aporte se transforma em uma fração sobre a área total privativa do empreendimento. Paralelo a isso, nós temos um outro contrato que chama acordo de sócio, que você assina simultaneamente, que esse contrato eu consigo qualificar a parte comercial, colocar ali qual é a unidade que você está adquirindo, qual é a futura unidade que você está adquirindo, qual é a metragem dela, qual é o andar, qual é a face, enfim, eu consigo comercialmente falar. Então, sim, é possível. E para você comprar, para que você possa investir na fase da incorporação, você precisa solicitar um contrato, uma minuta que nós oferecemos até para os nossos clientes, para que possam levar isso ao jurídico deles, uma minuta de SCP bem estruturada para entender tudo isso. Então, existe a possibilidade, sim. Você pode acessar a fase da incorporação para ter essa vantagem competitiva. Preço deflacionado sobre o futuro metro quadrado de lançamento. Legal? Mas sim, é possível. Fala, Yuri, você tá Jaeder, me tudo ouvindo? bem? Opa, tudo bom? Boa noite. Boa noite, querido. Antes de tudo, parabéns pela apresentação. Obrigado. Impecável, show de bola. Estava acompanhando aqui e me veio dois questionamentos aqui. Um vai ser bem Bora. fácil você explicar. O outro, eu acho que você também tem plenas condições. A Ouse, ela é uma empresa secundária da Capital Concreto? Você também faz parte da Capital Concreto, não é isso? Essa é a primeira pergunta. Não. Primeira E, pergunta, vou responder de forma tranquila para você. Não, a Ouse ela não faz parte mais da Capital Concreto. Eu era sócio até o ano de 2022. Em 2022, eu fui o primeiro incorporador licenciado da marca Capital Concreto. E em 2022, eu decidi fazer com que a Ouse tivesse vida, independente da Capital, tá? Então, nós não somos, ligados à Capital Concreto. Capital Concreto é uma incorporadora, a Ouzi é uma outra incorporadora. A Ouzi hoje faz parte, sim. Eu e o Jordan somos os únicos sócios da Ouzi. Então, se você com certeza me conheceu e ainda vai ver em alguns materiais que existem lá na Capital Concreto, como o Capital Cast, se você jogar no YouTube, vai ter o Yuri lá também apresentando junto com o Marcelo Menezes. Mas não, a Ouzi não é uma empresa ligada mais à Capital Concreto, tá? Hoje a Ouzi, ela é uma incorporadora independente. maravilha, maravilha, legal. E a segunda pergunta é, a escolha do terreno, como você bem disse, né, onde vai ser plantado o cimento, o concreto, o aço, a brita, a escolha, ela é pela localidade ou ela é pela razão do metro quadrado de construção comparado ao metro quadrado de venda? Vamos lá, muito boa a sua pergunta, tá? Dentro da nossa tese financeira, e eu acredito que você já tenha também acompanhado isso lá na Capital, para que a gente consiga entregar atratividade ao nosso investidor, a gente precisa que o nosso terreno ele esteja extremamente bem localizado, em primeiro lugar, em uma localização que o zoneamento me permita verticalizar bem, e que eu também tenha um preço de venda de metro quadrado ao consumidor final que ultrapasse os R$ 10.000. Por quê? É dentro desse gap aqui, entre o preço de obra, que a gente mostrou ali a 3.250, ao preço de venda, que eu inicio aqui com R$ 11.000, é aonde eu consigo trazer essa atratividade para o meu investidor e ter o lucro. Então, eu consigo trazer as tranches de captação que eu preciso, tanto na minha fase inicial, que é o start, quanto essa minha fase de obra, e eu consigo, assim, ter uma vantagem competitiva para entregar a esse meu investidor e eu, como incorporador, também buscar o meu resultado financeiro futuro. Então, a parte mais importante é essa relação entre os metros quadrados, né? Financeiramente falando, para que o negócio saia do papel, tem que ser assim. Porque eu posso, por exemplo, Jaider, por que eu não vou para a zona leste de São Paulo, para o extremo sul da capital também? Porque lá o preço de metro quadrado é abaixo. Então eu não tenho essa atratividade, eu não consigo, eu tenho que distanciar o preço de custo de obra para o preço de venda.
Porque dentro dessa diferença aqui, eu consigo entregar, já que eu deflaciono o preço do metro quadrado para você, já, Éder, ser um co-incorporador comigo, eu consigo distanciar esse preço de custo de obra para o preço de custo de venda e aí sim trazer essa atratividade financeira para que você tenha lucratividade e para que eu, incorporadora, tenha lucratividade. Maravilha, maravilha. Obrigado aí. Por causa de você e do Marcelo, uma live que vocês fizeram falando exatamente sobre essa diferença do metro quadrado de construção e venda, eu acabei fazendo um, um- escrevendo um PDF que, e que teve uma aceitação muito grande no mercado. Eu agradeço a vocês aí. Obrigado, bom Cara, trabalho de é um bom e amanhã eu vou estar prazer. com vocês aqui. Legal, vai ser um prazer estar com você amanhã e é um prazer também saber que de alguma forma a gente consegue contribuir e esse é o intuito. É claro que a OUSE, ela é uma incorporadora que abre esse acesso para que a gente tenha junto conosco investidores que tenham ali esse mesmo sentimento, que queiram ganhar. Mas a gente também faz esse trabalho educacional. É extremamente importante a gente conscientizar, seja aquele investidor que já é um investidor de mercado, ou seja, aquele investidor inicial que muitas vezes nem sabia que existia a fase da incorporação imobiliária, que existia esse acesso a essa fase e que é possível ganhar muito mais dinheiro ao invés de você comprar o imóvel na planta. E você tem aí a mesma garantia, e como eu mostrei aqui hoje, tendo esse acesso e com uma condição muito diferenciada. Mas bacana, obrigado aí também pelo seu depoimento, obrigado por saber que de alguma forma nós conseguimos contribuir aí com o seu conhecimento, Jaelder. Eu que agradeço, e também quero saber de vocês se vocês estão abertos para a franquia também. Ó, é uma possibilidade futura. Como eu falei para você, nós tínhamos lá na outra incorporadora 10 incorporadores licenciados. Eu ajudei a fazer toda essa parte de estruturação. Nós tínhamos um incorporador aí no Rio de Janeiro, tínhamos um incorporador em Belo Horizonte, Brasília, enfim, nós tínhamos em Santos, em diversos locais aqui do nosso país. Não é algo que a Ouse tem como premissa agora. A gente tem como premissa nos posicionar ainda mais e melhor dentro do mercado, trazer mais essa democratização de acesso a que investidores menores ou investidores já qualificados tenham acesso ao que até então é só concedido a investidores acima de R$ 1 milhão. Hoje, a partir de uma unidade, você já tem acesso a essa fase e juntos com a gente faz. Mas é um plano que pode sair do papel um pouco mais à frente, tá? Mas não é a nossa prioridade agora. Parabéns, parabéns. Obrigado, man. Conta comigo e vamos juntos. Espera amanhã. Eu tenho uma pergunta aqui do Virgílio sobre o valor mínimo para entrar como investidor. Não sei se você prefere deixar para amanhã ou já adiantar para ele. Virgílio. Virgínio, legal, Virgínio. A gente vai passar isso amanhã, mas eu vou. Acho que como uma pitadinha de curiosidade, até para que vocês possam vir aqui. Eu tenho aqui, eu vou até pegar a calculadora para fazer essa conta de uma forma mais. 22 ponto vezes 7.840. Ó, só para vocês terem uma ideia, eu tenho unidades hoje, nesta fase de incorporação, a partir de R$ 178 mil, 178, e essa mesma unidade tem uma projeção de lançamento de R$ 251 mil. 178 nessa fase da incorporação e lá no lançamento daqui 3 meses, essa mesma unidade vai estar custando R$ 250 mil. Aí, Virginio, esteja com a gente amanhã que eu abro bastante, a gente vai falar bastante sobre preço de investidor. E olha que esse valor de 178 mil você não investe à vista, como eu falei, hein? 20% só de sinal e o saldo em 30 parcelas direto com a incorporadora. Fala, Rogério, boa noite, tudo bem? Abriu o microfone, tem alguma pergunta? Eu queria saber, você comentou que o aporte de dinheiro, vocês não têm financiamento bancário, né? É feito por vocês.
A pergunta é, por que não o financiamento pela Caixa? Porque eu ouvi, fiz algumas pesquisas que ela tem um, um financiamento interessante, né? É, eles vão fazer. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, pode complementar. Então, por que não usar ao invés de estar usando o seu dinheiro, você não está trabalhando com o dinheiro da Caixa, que é um percentual bem baixinho aí, eu acho que é interessante de estar trabalhando. Claro, uma pergunta que a gente recebe bastante também, Rogério, e é extremamente simples de te responder. Como a Ouse, ela é uma incorporadora pequena, nós fazemos empreendimentos como o The One High Loft, 162 unidades. O que que eu faço? Eu construo com recurso próprio e ao invés de ir lá para a Caixa, a gente convida investidores como você e como todos que estão aqui a fazer parte comigo. Então, o percentual que eu pagaria lá para a Caixa, e aí a gente tem diversos fatores. A gente tem não só a oportunidade da Caixa, mas eu tenho opções aqui de CRIs aprovados Uhum. em empresas, até no banco ou até mesmo em fundos imobiliários também, que a gente tem CRI aprovado. Mas a gente prefere democratizar. Por quê? Esse ano a Ouse vai colocar 3 empreendimentos no ar. Para eu fazer da forma com que a gente faz, nessa velocidade, é preferível eu partilhar o meu lucro, entregar parte do meu lucro para investidores e ter o Rogério no meu segmento. Se o Rogério for flipador, ele compra comigo hoje, daqui 3 meses, quando eu lançar, eu coloco a unidade do Rogério para vender, ele vendeu, colocou dinheiro no bolso. Qual a possibilidade de o Rogério entrar num segundo empreendimento comigo? Ela é muito grande. Então, isso a gente Grande, é. esse processo. Então, é uma tese financeira que eu não carrego de hoje, eu carrego de vários anos e que realmente funciona. A gente partilha o lucro com o investidor para que a gente ganhe aceleração nesse processo. A etapa que nós estamos fazendo agora é uma etapa que nós chamamos de etapa de obra. Então, como eu não preciso do recurso 100% agora, e dentro da minha viabilidade econômico-financeira, eu tenho um fluxo de caixa durante o período de obras, é muito mais tranquilo o Rogério ele aportar 20% e pagar conforme a evolução de obra, e eu, como incorporador, resguardo o meu caixa para construir, ao invés de ir na caixa, pegar esse financiamento, receber por medição. É uma burocracia muito grande. E para a caixa, eu vou ser só um Sim. número. Eu vou ser só um número, a Uhum. incorporadora será só um número. Eu fiz um empreendimento, se eu não fizer com a Caixa mais, ela não vai bater na minha porta procurar. Ouse, você não vai querer mais fazer um financiamento conosco? Não quer que a gente te ajude num próximo? Então, a nossa tese financeira, ela está muito bem constituída em investidores pequenos do mercado imobiliário, investidores grandes, tá? Eu falo pequenos, mas a gente tem, por exemplo, na fase Uhum. inicial do start, a gente tem um investidor que já está conosco há muitos anos, e é muito conhecido do mercado como um todo, não do mercado imobiliário, mas do mercado por ser uma pessoa exposta, que a gente não vai revelar aqui, mas ele colocou 2,3 milhões nesse projeto, na primeira etapa do nosso projeto. Então a gente tem investidores que são mais parrudos, que já são investidores já do mercado, e a gente também populariza. Eu falo que a Ouse é uma incorporadora mais varejo, que eu entrego para o Uhum. mercado oportunidade de investidores iniciais a entrarem com a gente nessa fase e surfar conosco, ganhar como uma incorporadora. Então, essa é a resposta, acho que mais explícita que eu posso te entregar e uma forma realmente real e funcional que funciona para a Uzi, tá bom? Perfeito. Tá ok. Obrigado aí, parabéns aí pela apresentação. Legal. Te espero amanhã, hein? Se tiver do interesse, Não, te com certeza. horas para quê? Amanhã vai ser um dia muito legal. A gente vai falar do projeto e vocês vão conhecer na íntegra como que a gente faz um estudo de mercado. Porque eu não faço um empreendimento, eu não estou fazendo The One High Loft com a minha mente ou com a mente do Jordão, meu sócio. A gente contrata um estudo de mercado para entender oferta e demanda, velocidade de venda, qual o produto a região precisa, o que está demandando em cima disso. E aí, para isso, existem dados, e é isso que a gente vai mostrar amanhã, inclusive com, posteriormente, as tabelas, tanto de investidor, quanto a tabela do consumidor final do futuro lançamento. Isso tudo fora daquele aplicativo que você mostrou, porque lá também te dá um parâmetro, né? Tá, Desses. mas ali ele me dá um parâmetro micro, mas a gente Aham. contrata
pesquisa de mercado, uma pesquisa de uma empresa que tem o selo do Zap Imóveis, que é uma das maiores plataformas da América Latina em questão de dados, a FIPZAP, onde a gente consegue sim ali ter dados mais precisos para que a nossa tomada de decisão como incorporador seja muito assertiva. Maravilha. Tá joia. Até amanhã, então. Obrigado, Rogério. Valeu. Um abraço, boa Obrigado. noite. Valeu, um abraço. Valeu. Valeu. Yuri, boa noite, tudo bem, meu irmão? Tudo bem? Fala, Jordan. Tudo bem? Tá baixinho o seu volume, mas aumenta aí que eu vou te ouvir. Tá me ouvindo melhor agora? Agora sim. Só perguntar em termos de qual o aporte mínimo, né? É uma surpresa, a gente vai brigar amanhã, né? Mas nós vamos ter aí algumas unidades, poucas, mas aí na faixa de R$155 mil. Então, é a oportunidade de quem quer começar a investir no mercado imobiliário de uma forma, como é que diz, mais rápida e com um ticket bem baixinho, a oportunidade é amanhã, tá? Vamos ter algumas unidades só a partir de 155 mil. Pô, legal. Jordan deu aí ainda mais um spoiler aí para vocês. O Jordan é meu sócio, ele cuida da parte comercial, então ele é o cara que tem isso na ponta da língua. Eu cuido mais da parte do marketing, da parte de engenharia, da operação. O Jordan cuida da parte do comercial. Então, pô, é um spoiler ainda melhor. Para quem quer aí tem esse acesso, ainda tem uma oportunidade com valor ainda menor. Legal, bacana, Jordan. Obrigado aí pela dica aí para o pessoal aí que vai estar com a gente amanhã de novo. Mais alguma pergunta, pessoal? Opa, Yuri, boa noite. Fala, Germano, tudo bem? Ótima noite. Tudo bem? Beleza. Bem. Tira uma dúvida. Vocês são incorporadora, então Bem. minha pergunta é quem vai construir? Legal. A Ouzi, ela sempre faz uma concorrência para abrir, ela abre uma concorrência para fazer os empreendimentos. Quem vai fazer essa construção é a Braga Building, é uma construtora aqui da região que tem mais de 12 empreendimentos já entregues. Um dos empreendimentos, inclusive, é muito similar, esteticamente falando, ao empreendimento The One High Loft. E a gente entrega isso para o nosso investidor também, esse track record dessa construtora para que você possa conhecer. Mas de forma genérica, Germano, a gente busca sempre uma construtora que nos atenda, que tenha um bom histórico de entrega, que não tenha reclamações formalizadas e, enfim, que também atenda todas as nossas expectativas técnicas e legais para que a gente possa escolher. No The One High Loft, esse já tem eu falei da Braga Building, porque é uma construtora que já está contratada, inclusive, fazendo aí toda a parte de processos, de projetos complementares, junto com os demais engenheiros complementares, fazendo aí a parte inicial dessa aprovação junto com a arquitetura, para que a gente venha desenvolver o projeto. Então, eles serão a construtora do The One High Loft. Perfeito. Desculpa, entrou uma ligação aqui. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá ótimo. Você ouviu? Minha Você segunda ouviu pergunta alguma é, vez? você comentou ali por alto 175 mil, né, do apartamento inicial e valor de venda ali na faixa de 250 e poucos, né? Que dá mais ou menos 70 mil aqui de valorização. Minha pergunta é, faltam 3 meses, qualquer pessoa normal, enfim, com pouco conhecimento, ela com certeza seguraria essas unidades para fazer o lançamento daqui a 3 meses e valorizar em 100 apartamentos, daria cerca de 7 milhões no empreendimento. Por que vocês estão soltando agora e não aguardando um pouco mais esses 3 meses para poder valorizar mais o empreendimento? Excelente pergunta também, tá, Germano? Por uma única questão. Quando eu estou com um projeto aprovado,
eu coloco as unidades que dentro do meu estudo de viabilidade econômico-financeiro, eu faço as tranches de captação. A start, que é aquele valor que eu preciso para me levar até o registro de incorporação, e o recurso da obra. O recurso da obra, eu prefiro pegar com o investidor porque eu pego 100% durante o período de obras. E lá no lançamento, eu coloco sim a preço de mercado, e nós vamos ter as unidades, uma parte da incorporadora e a parte dos investidores, para colocar dentro de um fluxo. E aí não é 100% pago no período de obras. Aí esse fluxo é só por fluxo de caixa, tá? Dentro desse fluxo é 40 a 48% diluído num período de obras e o saldo somente na quitação com recurso próprio financiamento na entrega das chaves. Então eu prefiro pegar todo o recurso de obra com o investidor, porque você paga 20% de sinal e o saldo em 30 parcelas, que é durante o período de obras. Então, exatamente por isso. É claro que se isso não aconteceu, mas se acontecesse, por exemplo, eu já tenho um pouco mais de 7 milhões captado e eu preciso de 20, então nós estamos falando de 13. Se chegar lá no lançamento e eu tiver ainda uns 3 milhões a captar, eu não tenho necessidade de vender mais essas unidades para investidor. Aí sim, eu tenho mais de 70% da minha obra já dentro de casa, dentro do caixa, obviamente colocando através dos fluxos, e eu posso sim vender durante essa diferença pequenininha durante o período de obras ou até mesmo expor o nosso capital próprio para complementação. Entendeu? Mas a estratégia da incorporadora é que as duas tranches iniciais eu deflaciono o preço do metro quadrado do futuro lançamento para trazer esse valor futuro a valor presente, mesmo que de forma diluída durante o período de obras, para que eu, incorporadora, tenha menor exposição de caixa. Perfeito. Eu estou avaliando aí o empreendimento de vocês, mas de antemão já parabenizo aí pelo marketing, pelo tamanho, né, da aparência do marketing de vocês, realmente é fantástico. Eu tenho um terreno aqui em Uberlândia que eu estou tentando fazer a construção, mas eu não tive coragem, porque a gente não conseguiu o jerique para construir. E ir para o investidor é muito arriscado, é mais de lucro. Engole o empreendimento. Então, assim, fantástico o Então, marketing de vocês. Estou tentando entender e estudando como investidor ainda. você entendeu como que, por que faz sentido? O nosso negócio só para de pé, Germano, quando existem duas situações. Eu consigo distanciar o meu custo de obra, que está na faixa de R$ 3.250, para o meu custo de venda ao consumidor final. Que esse empreendimento, eu mostrei ali no Hiperdados, eu tenho empresas que lançaram a R$ 11.500 aqui e já venderam tudo. E eu, sendo muito conservador, as unidades convencionais de pé direito convencional, eu coloco a 11 o preço de metro quadrado. Então, essa diferença eu consigo ter muito lucro e proporcionar lucro para esse meu investidor. Então, é só por isso. Se porventura o preço do meu metro quadrado a gente estivesse falando de 6, 7 mil reais, essa diferença esmagadora é muito mais curta, porque eu tenho que trazer essa atratividade, eu tenho que dar desconto para você. Eu não posso fazer um preço de custo, por exemplo, a 3.250 se vale 6. Mas eu também não consigo, numa margem de 6 mil preço de venda ali, colocar 5 e te puxar para pagar 100% durante o período de obras. Esse desconto é muito pequeno para te trazer essa atratividade. Aí você prefere ir a mercado e ir com outro incorporador. Então, por isso que é legal. Quando o meu preço de venda para o consumidor final ultrapassa os 10 mil reais, essa margem se torna interessante para mim como incorporador e para você como investidor. Porque aí sim, essa conta para em pé. Porque dentro da minha viabilidade econômico-financeira, eu coloco uma parte do meu empreendimento, em torno de 55% para investidor, e os outros 45% eu jogo para captar lá com preço de mercado para buscar aquela minha lucratividade para esse empreendimento de quase 8 milhões. E última pergunta, desculpa, o teu empreendimento está classificado como médio padrão, alto padrão? Médio padrão. Hoje nós temos um compacto de luxo, mas ali a gente está médio padrão, principalmente porque a gente tem 162 unidades muito bem implementadas, com padrão construtivo muito bom, padrão de acabamento excepcional e uma localização excelente que está na frente do shopping e o metrô, a 60 passos. Perfeito, obrigado, Yuri. É isso, Germano, fica à Yuri, vontade. Eu? Oi, sou eu, seu sócio. Germano, Fala, só Germano. mais um adendo aí também. Potencial construtivo, como o Yuri já falou aí, são 609 metros de terreno
nós vamos construir 162 unidades. Nós temos lá quase 5.000 metros de área privativa, de área de venda. Então, o nosso processo também, ele só para em pé, né, como o Yuri também disse, distanciando o preço de construção para o preço de venda, e quando a gente tem um potencial construtivo máximo, né, que isso daí se dá, não sei se você conhece o plano diretor de São Paulo, tá? O potencial construtivo máximo que nós temos aqui se dá em áreas lindeiras a metrô, tá? Então, todo esse processo aí, ele tem alguns fatores que a gente consegue fazer essa conta, que a gente não precise de banco, que a gente traga o investidor, que a gente dê lucro para o investidor e ainda sobe um bom dinheiro para o nosso bolso. Todo mundo ganha e todo mundo vai ficar muito feliz. Isso você pode ter certeza. E será um prazer ter você dentro da nossa operação. Perfeito. Obrigado, Jober. Bem, é isso, pessoal. Eu acho que deu para a gente tirar bastante dúvida, mas eu estou aqui à disposição ainda. Se tiver mais perguntas, fiquem à vontade. Estou aqui para respondê-las. Se não, amanhã às 8 da noite nos encontramos novamente aqui. Vai ser enviado um link para vocês lá no grupo, no e-mail de vocês também. E aí amanhã a gente vai falar sobre o projeto. Eu vou mostrar, vou abrir a perspectiva artística, vamos falar das áreas comuns, vamos falar da localização, vamos falar de toda a parte construtiva, de parte de preço, enfim. Tem bastante coisa para a gente falar amanhã, para a gente realmente fechar com chave de ouro essa live aqui. E quem tiver real interesse de ser um co-incorporador junto com a OSE, tenho certeza absoluta, como o Jordan mesmo falou, vai ter significativamente retorno. E vale ressaltar, né? Eu acho que eu frisei isso algumas vezes, mas eu gosto de frisar que mesmo quem está fora de São Paulo, não tenha a dor de cabeça de procurar uma imobiliária para depois fazer uma futura revenda. Pelo contrário, se for o investidor flipador que vai comprar para revender, a gente vai colocar à disposição desse cliente a nossa força de vendas, para que lá no stand de vendas a gente receba as ofertas, entre em contato com o cliente, apresente a oferta, e obviamente isso a gente vai fazer de uma forma antecipada, para entender a expectativa desse investidor, o quanto ele está disposto a entregar de rentabilidade, de desconto, para que ele possa sair da operação com lucro. Então, toda a oferta vai ser muito parametrizada de acordo com a expectativa desse investidor. A gente nunca vai levar para você, investidor, uma oferta que não esteja dentro daquilo que você almeja como lucro sair dessa operação. Então, a gente vai fazer de uma forma muito legal. Guilherme, tem mais mensagens aqui, Guilherme? Eu estou vendo que o chat está subindo. Vai falando para mim. Yuri, tem algumas perguntas aqui. O Jordan já respondeu todas e acho que a gente pode entrar nisso amanhã. Eu vou falar quais são aqui. O Fábio perguntou se são unidades HIS, e aí o Jordan respondeu e ele perguntou aqui se não tem restrição com relação à faixa de renda. Essa aqui ainda não foi respondida. O Joaquim perguntou como que é feita a unidade na fase de lançamento, se o investidor recebe retorno parcelado, enfim. E teve aqui uma pergunta também do... Não, eram essas duas. E aí a gente pode responder hoje. Eu acho também que amanhã a gente aprofunda mais nesse tema, né? Legal, então eu vou responder essas últimas duas e aí amanhã a gente vai aprofundar bastante. Com relação à primeira pergunta, a gente tem algumas unidades HIS2 que tem um restritivo de renda de 6 salários, que o investidor ele pode sim comprar hoje e ele tem que carregar essa unidade durante 10 anos, caso ele queira revendê-la. Por quê? Porque dentro dos cartórios hoje, você pode sim, mesmo como investidor, comprar com uma renda que seja superior a uma unidade que é voltada para essa classificação de 6 salários. Então, para esse investidor que é patrimonialista, essa unidade ela é perfeita, porque ele vai ter uma unidade durante 10 anos com esse pequeno gravame na matrícula, após 10 anos, se ele quiser revender essa unidade, não tem gravame nenhum, e tudo bem. Se for o caso daquele investidor que ele é flipador e ele quer vender e tudo mais, aí o que a gente aconselha? A gente tem unidades que são R2V, que são unidades que são com renda livre e a gente vai adequar. Para verticalizar melhor o projeto, a gente tem unidades HMP, que são 10 salários, e HIS2 com renda até 6 salários, que podem ser adquiridas por investidor, mas tem essas pequenas restrições que, ao meu modo de ver, não interfere hoje em São Paulo, principalmente em empreendimentos bem localizados, com investidores. Eles compram nesse tipo de operação, sim, até porque existem empreendimentos inteiros dentro dessa configuração, mas é possível, tá? E a segunda pergunta, me perdoa, Guilherme, agora fugiu.
A outra pergunta foi do Joaquim. A venda já é feita no lançamento como? O investidor recebe o retorno de investimento parcelado? Legal, bacana, obrigado, Guilherme. Joaquim, como que funciona? Como eu falei agora há pouco, a gente vai, para cada investidor, a gente vai personalizar o atendimento. Então vamos lá, o Joaquim ele tem interesse de receber somente à vista ou propostas que tenham em até 10 vezes. Eu não vou mandar uma proposta que o cara vai pagar preço de mercado, mas ele vai fazer durante o fluxo, 40, 45, 48% diluído no período de obras e a quitação na entrega das chaves. Eu não levo essa oferta para o Joaquim, porque eu entendo que ele já me disse que quer comprar, que ele quer vender a unidade dele com 10% de desconto, mas somente para a vista ou em 10 vezes. Agora, aquele outro investidor que fala, poxa, eu quero vender a preço de mercado para eu pegar cheio, porque vai ter a correção do INCC sobre o saldo devedor e sobre a parcela mensal, esse cliente ele também vai receber de forma parcelada durante o fluxo período de obras e a quitação do saldo devedor corrigido pelo INCC no final na entrega das chaves. Então é muito tranquilo. A gente analisa caso a caso e tem cliente para caso a caso. Tem aquele cliente lá no stand de vendas que vai comprar através de um fluxo, tem aquele cliente que quer um desconto para poder pagar à vista, ou aquele cliente que quer um desconto para poder pagar em 6 vezes, em 10 vezes, em 12 vezes. Isso a gente vai sempre discutir com cada investidor e entregar para cada investidor de forma personalizada aquela oferta que a gente receber no stand de vendas. Legal, eu acho que a gente vai se aprofundar bastante desse assunto amanhã, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode anotar. E quem tem interesse, eu falo, não perde a live de amanhã. A live de amanhã, se essa daqui foi. Se a gente falou de mercado de incorporação, mercado imobiliário, amanhã a gente vai falar de como a Ouse acertou a mão fazendo a aquisição desse terreno em frente ao Shopping Metrô Tucuruvi. E por que você, investidor, tem que investir no The One High Loft, seja você um investidor flipador para comprar e revender lá no lançamento, ou seja, você é aquele investidor patrimonialista que vai majorar e muito a sua rentabilidade depois desse empreendimento pronto, e principalmente por conta das tipologias desse empreendimento, que eu já dei esse spoiler aqui, empreendimento com pé direito normal, de 2,60 são os famosos estúdios, pé direito de 3,70 que você consegue subir uma escada, colocar uma cama suspensa, e os lofts, os duplex com pé direito de 5,12 metros, já entrega o mezanino, 2 banheiros, então um produtaço com 3 itens, com 3 níveis de lazer. Então eu tenho certeza que amanhã a gente vai falar bastante de produto, vai falar de tabela de investidor, de tabela de lançamento, e amanhã a gente abre aí as oportunidades que a gente tem para co-incorporadores estarem junto com a Ouse. Legal? Pessoal, acho que é isso. Eu quero, de antemão, de novo aqui, agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui com a gente até as 21h45. Desejo aí uma excelente noite para todos vocês e nos vemos amanhã. Receberão o link da live no grupo. Nos vemos amanhã às 8 da noite. Legal? Obrigado de novo a todos. Fiquem com Deus e até amanhã.